Bem-vindo novamente. Esta é a sexta e última parte desse assunto, que é estrutura atômica e mecânica quântica. Se estendemos um pouco, que foi inserido aí material didático, informações adicionais em forma de vídeo, que para tornar a aula mais interessante. Mas agora creio que nessa sexta parte terminamos. Aqui nós temos a distribuição eletrônica, né? Tem essa construção que permite a ordem, verificar a ordem crescente de energia. Então, sabemos que os níveis mais distantes, né, os números maiores, no caso, o nível 7 tem mais energia que o nível 6, que tem mais energia que o nível 5, e o nível de menor energia é o nível 1. Eles estão mais distantes, portanto, né, o nível 7 está mais distante, e os elétrons, né, quando estão mais distantes núcleos, possuem mais energia. À medida que eles perdem energia, eles vão caindo em direção ao núcleo, a níveis mais internos. Por outro lado, os subníveis S, P, D, F, eles têm, né, níveis de penetração maior também, né? No caso, o nível S tem um nível de penetração maior, significa que os elétrons que estão no subnível S têm acesso, se aproxima mais do núcleo do que os subníveis P, que tem menos penetração do que o subnível D. E os que têm menos penetração são os F. O fato deles terem menos penetração significa que eles ficam a maior parte do tempo mais distante do núcleo. E ficando mais distante, o nível energético deles são mais elevados. Então, os subníveis F têm mais energia que o D, que por sua vez tem mais energia que o P, que tem mais energia que o S. Dessa forma, acontece situações como, né, elétrons que estão no nível 3, que devia ter mais energia que o 2, por estarem no subnível S, tem mais energia do que um elétron que está no nível 2, né, no nível P. Então, às vezes acontece aí por exemplo, de ter elétrons no nível 4, 4S, que tem mais energia que o 2P, que o 3S, né? Então aqui estaria nessa disposição, podemos ver a ordem crescente de energia, ou seja, o primeiro elétrons vão ocupando os níveis de menor energia, e à medida que o átomos tem átomos com maior número de elétrons, eles vão ocupando, né, vai tendo elétron para ocupar níveis de maior energia. Então o primeiro vai no nível 1S, o segundo vai no 2S, o terceiro, em vez de ir no 2, vai no 2P, e depois vem para o 3S, e depois vem para o 3P, 4S, né? E depois vem o 3D. Note que o 3D tem mais energia que o 4S, né? Quando acaba aqui a linha, voltamos à linha transversal seguinte. 3D tem mais energia, 4P tem, né, mais energia ainda, 5S, e está nessa ordem. Essa ordem coloca não só os níveis de energia, né, em ordem crescente, como também de subníveis em ordem crescente. Então já tem aí um balanço, né, de energia, levando em consideração o nível e o subnível. E dessa maneira que se preenche, os átomos vão preenchendo, né, vão tendo suas camadas ocupadas, colocando o elétron sempre nos níveis de menor energia primeiro. Então dá para construir uma ordem, né? Coloca 2 elétrons por orbital, né? Orbital S, subnível S, só tem o orbital S, vai 2 elétrons, aqui igual. No subnível P tem 3 orbitais P, Px, Py e Pz, como vimos, então vai 2 elétrons por orbital, são 3 orbitais, dá 6 elétrons aqui no total, e vai distribuindo até chegar no 7P. Bom, um exercício nada melhor do que isso para praticar. Escreva os 4 números quânticos para um elétron em um orbital 3P. Bom, o número quântico principal de todos eles será 3, né? O número principal. O subnível, ou seja, o número quântico secundário, o número quântico do momento, né? O momento angular é P, né? O P seria qual? Seria 0 para S, P é 1. Né? Então, já temos o número quântico principal 3, o número quântico momento angular, que seria 1 para P. E agora, todos os demais vai depender do spin e se está em Px, Py, Pz. Né? Então,
o que representa 3EP? Né? Isso representa nível e subnível. Né? Quantos orbitais, né? Valores de número quântico magnético, né? o ML, há em um subnível 3P? Existe apenas 3 orbitais, o PX, o PY e o PZ. É menos 1, 0 e 1. Quais são os valores possíveis de números quânticos de spin para eles? Tanto no orbital 0, como menos 1, como mais 1, que são PX, PY e PZ, pode ter ou mais um, né, um elétron com spin mais meio e outro elétron de spin menos meio. Então são um total 6 elétrons, tendo aí spins contrários uns aos outros. Então a resolução. Para começar, sabemos que o número quântico principal n é igual a 3, então será para todos, né? E que o número quântico magnético, né, momento angular L, será o P, né? Diz que é a orientação espacial, PX vertical, horizontal e transversal, né? PZ, PX e PY. Então esses daí são todos P, são todos o mesmo momento angular, L, só que em orbitais diferentes. Todos no subnível P, porém em orbitais diferentes. Pois todos os que estão no P, o P é 1, né? O S é 0, o D é 2 e o F é 3. Então serão todos 1, porque todos estarão no P. Por que estamos representando o P? Para L igual a 1, né? Há 3 valores de ML, que seria menos 1 para PX, 0 para PY e 1 para PZ. Visto que o número quântico de spin eletrônico, né, no caso aí o spin, né, MS, o spin, pode ser mais meio, menos menos, concluímos que há 6 maneiras possíveis para designar os elétrons usando a notação NL e ML, MS, né, os 4 números quânticos para todos esses elétrons, né, vai dar 6 elétrons possíveis, né, são 3 orbitais, cada orbital com 2 elétrons vai dar 6 elétrons no total, cada um vai ter um número quântico, um conjunto de 4 números quânticos diferentes. Tá aí, um deles, todos eles serão no nível 3, ó, todos eles estarão no nível 3, todos eles estarão no subnível P, né? Só que daí eles podem estar no subnível P, PX, com mais meio ou com menos meio. Pode estar no PY, que é 0, com mais meio ou menos meio. Pode estar no PZ, que é 1, com mais meio ou menos meio. Tá? Então, é esses aí os conjuntos possíveis. Né? São 6 elétrons, cada um com 4 números quânticos que definem a sua posição, seu endereço. Né? Verificação. Nessas 6 representações, vemos que os valores de NL são constantes, claro. Né? O nível é 3 e o subnível é P. Mas os valores de spin e momento magnético podem variar, como falamos. Né? Configuração eletrônica é como os elétrons são distribuídos entre os vários orbitais atômicos em um átomo. Então, um S, né, é para o hidrogênio, número quântico principal esse 1 aqui, né, que pode ir de 1 a 7. Né? Não existe átomos com elétrons suficiente para ir para níveis superiores a 7. Talvez se um dia criarem algum átomo aí com mais de 100 e poucos elétrons, aí vai ter níveis 8, né, 9, que seja. E também o número, a letra seguinte aqui se refere ao subnível, que é o momento angular, que é o número quântico do momento angular. Então existe S, que é o 0, P, que é 1, D, que é 2 e F, que é 3. Ou representado por essas letras, S, P, D, F. Né? Então esse aqui é o número quântico secundário, ou também chamado subnível. Né? Certo? E daí dentro desse subnível S só existe um orbital S, que é esférico, não existe orientações espaciais distintas para a esfera. Né? Então esse é o número quântico magnético, L. Isso está fácil, né? Só olhar os dois, já sabe o número quântico principal e o secundário, que é o subnível. Né? Depois tem que saber os orbitais, né? Que daí, se tem só um L, daí você tem que colocar os elétrons para ver, né? Esse número aqui é o número de elétrons que está nesse subnível. Daí você tem que colocar ele dentro dos orbitais desse subnível. Né? O S só tem um orbital S mesmo. Dentro do orbital P existe 3 orbitais. Né? Dentro do subnível P, tem 3 orbitais P. Né? PX, PY, PZ, que é menos 1, 0 e mais 1. E no D tem 5. Né? O D é o subnível D, que seria o número 2. Né? O número 2.
E daí tem 5 orbitais dentro dele, que vai de -2 até +2, passando pelo zero. Então a gente cria um diagrama de orbitais para facilitar, né? Hidrogênio, coloca uma caixinha, essa caixinha, esse quadradinho é o orbital, é uma esfera, a gente não vai colocar, desenhar a esfera, só faz o quadradinho, para facilitar. Então tem um elétron, coloca ele com spin para cima primeiro, e se tiver um segundo elétron, um outro átomo que tenha 2 elétrons, colocaria o segundo elétron com spin negativo, -meio. Tá aqui, os elétrons, quando estão dentro de um orbital, eles giram, né? Eles têm um giro. Se eles tiverem 2 elétrons, eles terão giros contrários. Aqui nós temos 2 elétrons com o mesmo spin, ó, girando no mesmo sentido. Se eles estão girando no mesmo sentido, eles criam um campo magnético idêntico, do tipo norte-sul, e o outro também norte-sul. Como eles estão no mesmo espaço, na mesma órbita, eles terão uma repulsão elétrica, né, porque eles são negativos, e também haverá uma repulsão magnética, porque eles têm os mesmos polos. Então, para evitar isso, é que 2 elétrons, quando ocupam o mesmo orbital, e no máximo se pode ter 2 elétrons por orbital, eles têm que ter spins contrários, né? Se um gira numa direção, mais, né, um meio, o outro vai girar no sentido oposto, menos um meio. Então, elétrons desemparelhados, né, é quando eles estão sozinhos, né, estão sem o companheiro girando no sentido contrário. Então, eles estão desemparelhados. Estão emparelhados quando tem 2 elétrons que estão girando em sentidos contrários. Daí eles estão se atraindo por campos magnéticos. Então, se coloca elétrons, primeiramente desemparelhados em orbitais separados, né, da mesma energia. Então, todos esses 3 orbitais aqui, do subnível P, o PX, PY e PZ, que é, se quiser falar em termos de número, seria -1, 0 e 1, todos os 3 têm a mesma energia. Então, não se coloca, quando se tem a mesma energia, 2 elétrons no mesmo orbital. Eles podem ser colocados em orbitais separados. E a regra de Hund, guardem bem, diz o seguinte: por que eu coloquei os 2 com sentido para cima, né? Aqui, mais um meio? Porque a regra de Hund diz que quando tiver que colocar elétrons em orbitais do mesmo nível, né? Do mesmo subnível aqui, né? P, né? Você tem que colocar eles paralelos, né? Em orbitais separados, né? Px, Py, Pz, mas de forma paralela. Por que eu não posso colocar esse daqui no sentido contrário? Ele está em outro orbital, né? Mas ele tem que estar paralelo ao primeiro. Se eu precisar colocar mais um terceiro elétron, se um átomo exige a colocação de um terceiro elétron, colocaria também para cima aqui. Todos eles paralelos, sempre de forma a obter o máximo de elétrons paralelos. Poderia colocar os 2 para baixo? Também poderia se colocar os 2 para baixo, mas sempre do mesmo sentido, né? A gente colocou como padrão colocar primeiro tudo para cima, certo? E depois, se tiver mais elétrons, começar daí sim emparelhar, colocando os elétrons emparelhados com spin contrários nos mesmos orbitais. Então, se tiver que preencher os orbitais do subnível P de um mesmo nível, né, nível 2, nível 3, dentro do mesmo nível, o subnível P se coloca primeiramente elétrons em orbitais separados, né, Px, Py, Pz, e com, né, spins paralelos, né, paralelos aqui. Agora, os elétrons seguintes, depois que colocou todos os elétrons paralelos em orbitais separados, os elétrons seguintes teriam que ser emparelhados. Daí, quando serem emparelhados dentro do mesmo orbital, terão que ter spins contrários, para evitar, né, a repulsão magnética entre eles. Então, aqui, no caso, nós temos os spins contrários, né? E daí gera campos magnéticos de atração. Então, colocamos aqui as convenções. Para cima, norte-sul, para baixo, sul-norte. E daí eles podem ficar emparelhados. Quando o átomo possui elétrons, pelo menos um elétron desemparelhado, aqui tem 2 elétrons desemparelhados. Se tivesse um, já era suficiente. Se tiver 2, 3, se ele tiver elétrons desemparelhados na sua distribuição eletrônica,
ele vai apresentar comportamento paramagnético. Ou seja, ele vai ser atraído por campos magnéticos externos. Isso do ponto de vista macroscópico, você consegue ver isso. Uma bolha de sabão, por exemplo, cheia de oxigênio, né? Se você encher uma bolha de sabão e deixar flutuando sobre, né, a superfície de um líquido e chegar um ímã, ele vai atrair, vai ser atraído. Então existe uma pequena atração, né, magnética quando existe esse tipo de elétron desemparelhado. Pelo menos um deles. Quanto mais tiver, maior é a atividade paramagnética, mais intensa. Diamagnético é quando, né, todos os elétrons estão emparelhados. Né? Daí ele vai se comportar como diamagnético. Ele vai ser repelido por campos magnéticos. Se se aproximar um ímã, ele vai, né, de um gás, por exemplo, nitrogênio, né, ele vai ser repelido. E quando se trata de atividade paramagnética, ele vai ser atraído por campos magnéticos. Então isso daí acontece porque existe elétrons desemparelhados que têm um excedente de campos, né? Tem dois elétrons aqui desemparelhados, então tem um campo magnético excedente, sobrando, não está sendo neutralizado. Aqui tem um campo magnético de um elétron que é neutralizado pelo campo elétrico magnético de outro. Nesse caso aqui estão todos emparelhados, né? Basta ter dois ou três, estando emparelhados, não tendo nenhum elétron excedente desemparelhado, ele é diamagnético, tem que estar todos emparelhados. Ou seja, não pode haver sequer um, né, desemparelhado. Se ele estiver desemparelhado, o elemento vai apresentar atividade paramagnética. Isso aí ajudou, né? Isso aí foi um grande trunfo do modelo quântico do átomo, porque existia certos compostos, certas substâncias, certos elementos que exibiam propriedades magnéticas e que não era explicado, não havia uma explicação, né, no campo da física clássica, nos modelos atômicos anteriores, para explicar por quê. Agora eles já entendem por quê. Se trata de elétrons desemparelhados, então o modelo atômico já ajudou a explicar mais um fenômeno. A gente vai ver um vídeo que vai mostrar esse comportamento. Aqui existe um experimento que permite ver, né, as propriedades magnéticas do oxigênio molecular. Não estamos falando do átomo de oxigênio, mas da molécula de oxigênio e do nitrogênio molecular. O oxigênio no estado líquido é mais fácil visualizar, né, do que no estado gasoso. Mas no estado gasoso se vê também uma bolha de oxigênio é repelida ou atraída, no caso, por campos magnéticos. Enquanto o material diamagnético não tem esse efeito. Vamos ver aqui o comportamento do oxigênio quando passa entre um campo magnético intenso, né, entre essas duas esferas aqui, um campo magnético muito forte, para ver se o líquido, né, sofre alguma ação do campo magnético. Liquid nitrogen past the magnet's poles, it doesn't look like anything special happens. The nitrogen just falls past the magnet. That's because the diamagnetic effect is very weak, so we don't normally observe it. All materials are at least slightly diamagnetic, but because the effect is so tiny, we don't normally notice it. So, when I pour the liquid oxygen between the poles of the magnet, it sticks. And we can even make a little bridge out of liquid oxygen that'll stay there until the oxygen finally boils away. Let's try that with liquid nitrogen at the same time. Okay. Ah, hey, more. There's the good one. Bom, exercício para fixar o conceito, né? Aqui perguntando qual
é o número máximo de elétrons que pode estar presente no nível principal n igual a 3. No nível principal 3, temos vários subníveis. Então, a estratégia. Temos o número quântico principal 3, de modo que podemos determinar todos os valores possíveis do número quântico dos momentos angular, né, que é o subnível. A regra anterior mostra que o número de orbitais para cada valor de L é 2L mais 1. Assim, conseguimos determinar o número total de orbitais. Quantos elétrons cada orbital pode conter? 2, né? Então, para o nível 3, você pode ter L, que é o número quântico momento angular, 3 menos 1, que é 2. Então, existe o subnível S, que é 0, o subnível P, que é 1, e o subnível D, que é 2. Então, temos esses valores de L. Para o subnível 0, só tem um orbital S. Subnível 0 é o S, só tem o orbital S. Para o subnível P, que é o 1, temos 3, né? O PX, o PY, 3 orbitais. Que seria 2L mais 1, né? 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. E para o subnível D, que é, né, número 2, o subnível 2, é o mesmo, existe uma letra e um número para cada nível, subnível, né? São 5, né? Tem 5 orbitais D, que a gente já mostrou. Então, no total vai dar 9, né? 9 orbitais. 9, sendo que cada orbital tem 2 elétrons, no máximo, né? Então, no máximo vai ter 18 elétrons, né? No máximo 18 elétrons no nível 3. Sendo que 2 elétrons vão ficar no orbital S, 6 elétrons vão ficar no P, né? PX, PY, PZ, e mais 10 elétrons nos orbitais D, que são um total 5 orbitais. Então, o número total de orbitais é 9, visto que cada orbital pode acomodar 2 elétrons, o número máximo de elétrons nos orbitais é 2 e 9, 18. Verificação. Se usarmos a fórmula n igual a 2, a gente já fez um exercício, né? Exercício 7.8, que dá o total de orbitais para cada nível n. Então, nível n igual a 1, que é o S, seria 1 ao quadrado, só tem um orbital, né? Nível 2 tem orbital S, né, e subnível S, e orbital P e subnível P, né? Já seria 2 ao quadrado, dá 4 orbitais para nível 2. O nível 3, 3 ao quadrado, são 9 orbitais, né, como vimos, né? 9 orbitais. Sendo que cada orbital tem 2 elétrons, dá 18. 3 vezes, né, 2 vezes 3 ao quadrado. Então fica fácil, o número de orbitais de um nível é n ao quadrado, né? E o número de elétrons em um certo nível é 2n ao quadrado. Fácil de resolver. Outro exercício. Um átomo de oxigênio tem um total de 8 elétrons. Escreva os números, os 4 números quânticos para cada um dos 8 elétrons no estado fundamental. Ou seja, você distribui os elétrons no átomo de oxigênio, no estado fundamental. Então, estratégia. Começamos com n igual a 1, né, e continuamos a preencher os orbitais pela ordem, né, que indicada. Já temos uma figura lá que está, né, a ordem de preenchimento até chegar no 8. Então, para cada valor de n, determinamos os valores possíveis de L. Para cada valor de L, atribuímos o magnético. L seria o momento angular e o magnético seria a orientação espacial, o orbital, né? Podemos colocar os elétrons nos orbitais de acordo com o princípio de exclusão de Pauling, que diz que você não pode colocar, né, não pode haver mais que um elétron com 4 números quânticos. Ou seja, os números quânticos são a identidade de cada elétron. Não pode haver 2 elétrons com a mesma identidade. Isso é o princípio de exclusão de Pauling. E a regra de Hund diz o seguinte, que você tem que colocar primeiro um elétron em cada orbital de forma paralela, em orbitais separados. Daí, quando você começar a colocar elétrons a mais, daí você tem que emparelhar dentro do mesmo orbital, você tem que emparelhar eles em orbitais separados, você tem que deixar eles paralelos. Então, está aqui.
Começamos com o número quântico n igual a 1, então L é igual a 0. Um subnível corresponde dentro ao orbital 1s, né? No caso, esse orbital pode acomodar um total de 2 elétrons. Seria, né, spins contrários. Para o nível 2, L igual a 0, pode ter 0 ou 1, né? Ou seja, para o nível N2, o L pode ser 0 ou 1. Tá? Pode ser 2s ou 2p. Né? O subnível L igual a 0 contém, né, seria o orbital 2s, 2 subnível s, um orbital s, que pode acomodar 2 elétrons. Os 4 elétrons restantes são colocados nos subníveis L igual a 1, que é o P, que contém 3 orbitais, px, py. Então, existe, essa aqui está a distribuição dos elétrons. 1s2, 2s2, 2p4. É assim que se coloca os elétrons. São 8 elétrons, então o primeiro elétron seria esse aqui, o segundo seria colocado no mesmo orbital, do mesmo nível, né, spin contrário. O terceiro elétron seria colocado já no nível seguinte. O quarto elétron já com spin contrário, né, dentro desse mesmo orbital. O quinto elétron já seria esse, né, no primeiro, no px, no primeiro orbital px, depois o seguinte no py, depois no pz, todos eles paralelos, né, para cima, em orbitais separados, e depois coloca-se, por fim, o oitavo, né, que seria antiparalelo dentro do primeiro orbital. Está aí todos os elétrons distribuídos, né, dentro dos seus orbitais. Os resultados estão resumidos na tabela abaixo. Então, para o elétron 1, o N é igual a 1, o L é igual a 0, né? Se L é igual a 0 porque é S, dentro do subnível S só tem orbital S, que é 0 também. Pode ter 2 elétrons, mais ou menos, meio que seria um orbital 1S. Para o 2S seria tudo igual, só que aqui é 2. Ó. Mesma história. Para o 3, para o quinto elétron até o oitavo, do terceiro elétron até o oitavo, daí você já tem o subnível 2, né? 2p, daqui para frente. Do 5 até o oitavo temos, seriam os elétrons que vão entrar nos p, px, py e pz. Então são todos nível 2, todos subnível p, só que um vai no menos 1, que é o px, outro vai no py e no pz. Né? E daí tem 2 no px, tem um no px, tem um no py e no pz tem 2, né? Mais meio menos meio. Então você tem aí os 3, né? Todos o conjunto de número quântico para todos os elétrons. Claro que a colocação do oitavo elétron orbital, classificado como ml igual a 1, é completamente arbitrário. Seria igualmente correto se classificá-lo como ml igual a 0 e ml igual a menos 1. Isso aqui também pode acontecer, né? Você pode colocar, né, trocar o px pelo py, pelo pz, que isso daí é orientação espacial, tem que ter uma referência, né? Mas sempre fazendo, né, um elétron por cada caixinha primeiro, para cima, e depois, quando completar os emparelhados, um elétron em cada orbital, você começa a colocar os elétrons no sentido contrário. Você poderia começar do último para o primeiro ou do primeiro para o último. Aqui a distribuição eletrônica dos elementos da tabela periódica. Notem que está aqui um S, né, o hidrogênio 1S2, o hélio 1S2, depois o lítio. Eles pegam e acrescentam a configuração, a distribuição eletrônica do hélio, o que falta, né, o que sobra para o lítio. O lítio seria um hélio, teria um núcleo de hélio com mais um elétron no nível 2. Né? O berílio teria um núcleo do hélio com mais 2s2. Então, para não ter que repetir tudo, simplesmente abrevia. Seria a configuração do hélio, por isso que está entre colchetes aqui, né? Entre chaves. E depois o que falta, né? O que faltou no o berílio, então, seria o hélio mais 2s2, né? E assim por diante. Aqui do sódio em diante, daí já é a estrutura do neônio, que é o gás nobre do final da tabela, mais 3s1. Né? O magnésio seria a configuração do neônio, para não ter que repetir tudo.
né? Se coloca a configuração do neon, que é um gás nobre, que tem tudo completo, os níveis e subníveis, e depois coloca o excedente, né? E assim vai. Para todos eles, está aí a distribuição eletrônica de forma abreviada, é só saber o que significa. É um gás nobre aqui entre colchetes. Então, para localização de elétrons nos subníveis mais energéticos na tabela periódica, todos os elementos da família 1A, o último elétron da distribuição, ele acaba em 1s. O da família 2A, que é aqui do lado, todos eles acabavam em 2s, né, em S2. Então, os elétrons que estão na família, os elementos, né, da família 1A, que é o hidrogênio, depois vem o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, todos eles a configuração acaba em S1. 1s1, 2s1, 3s1 e tal. Aqui da família 2A, todos eles acabam em S2. Então aqui o berílio é 2s2, depois o magnésio é 3s2, depois o 4 é o cálcio, né, 4s2, né, e assim vai. O bário, né, o rádio, tudo S2 aqui, na família 2A. Depois aqui na 3A já é P1, todos acabam em P1, né, na família do boro. Depois vem a família do carbono, todos acabam em P2. Depois vem a família do nitrogênio, todos em P3. Todos acabam em P3. Depois vem a família do oxigênio, todos em P4. Depois vem a família dos halogênios, todos em P5. E depois dos gases nobres, todos em P6. Né? Com exceção do hélio, né? Que só tem o orbital, né? O subnível S. Esses daqui, que são os elementos, né? As terras raras aqui, eles vai de F1 até F14. E aqui os elementos, né, de transição vai de D1 até D10. Né? Tem algumas exceções, algumas modificações, mas como regra geral seria isso, de D1 até D10. Escreva a configuração eletrônica no estado fundamental para o enxofre. Aí você localiza o enxofre, ele está aqui. Ó. Então ele está nos... Né? Esse aqui acaba em P1, P2, P3, P4. Vai acabar em P4. E qual o número quântico principal? Se ele está no terceiro período, ó, esse aqui no primeiro período acaba em 1, né? Esse aqui no segundo período acaba em 2, esse aqui no terceiro 3. Então 3P4, tá? Tá certo? A tabela periódica foi construída de uma forma que ficou muito fácil. Ela foi baseada na distribuição eletrônica para colocar os elétrons, os elementos químicos na tabela. Então, basta você saber a localização na tabela para você saber como que é os elétrons mais energéticos. São aqueles que conferem propriedades químicas aos elementos. São os elétrons mais energéticos, que estão mais externos, que estão na periferia do átomo. São eles que interagem, que fazem as reações químicas. Então, é por isso que eles são mais importantes, e elementos que têm a mesma configuração eletrônica externa estão na mesma família. Então aqui todos os da família 6A acabam em P4. O oxigênio acaba em 2P4, porque está no segundo período, aqui na segunda linha. O enxofre acaba em 3P4, porque está no terceiro período. P4 se deve ao fato de estar na família 6A. Depois vem, vem oxigênio, enxofre, tem o telúrio, polônio, bismuto. Tem aqui os elementos que todos eles acabam em P4. O paládio, aí já você pega e conta aqui, ó, que é D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, né? Seria o D8. E ele estaria no 1, 2, 3, 4, 5. Aqui nos elementos de transição você tem que reduzir 1. Por estar no 5, você diz que é 4, 4D5, né? Vamos ver. Quantos elétrons o átomo de enxofre tem? 16. Tem, né? O total de elétrons são 16, porque o número atômico é 16. Então a gente distribui, a gente sabe como distribuir os elétrons, usando aquela sequência energética, né, que já aprendemos a construir. Começamos com n igual a 1 e continuamos a preencher os orbitais de acordo com a ordem apresentada na figura 724, lá atrás. Para cada valor de L, que seria um número quântico momento angular, ou seja, representa o subnível, atribuímos os valores, os orbitais, né?
seria o número quântico magnético. Podemos colocar elétrons nos orbitais de acordo com o princípio de exclusão de Pauling, né? Certo? Então, sempre tem que colocar no máximo 2 elétrons em um único orbital com spins trocados, né? E a regra de Hund, que diz que se você colocar elétrons que não estão no mesmo orbital, mas estão no mesmo nível, tem que estar emparelhados, né? No mesmo sentido. Agora, quando estão no mesmo orbital, tem que ser sentido contrário. Então, escrever a configuração eletrônica. A tarefa é simplificada se usarmos a raiz nobre que precede o hidrogênio. Então, basta o núcleo, né? O núcleo que precede o enxofre é o neônio. Só olhar o neônio. Então, se olhar naquela tabela lá, o núcleo é o neônio, a configuração do neônio acrescida de né, de P4, né, 3P4. O neônio vai até 2P6, né? O neônio vai até 2P6, tem que acrescentar 3S2, 3P4 ao neônio. Certo? De 1S2, 2P6 é o primeiro gás nobre, né? Que fecha a segundo período, que é o neônio. Então, vem até aqui. Então, você coloca isso daqui para representar esses 3 primeiros níveis e subníveis aqui, que representa a configuração, o núcleo de neônio. Depois, o enxofre ainda tem, além desses 10 elétrons aqui, né, 1S2, 2S2, 2P6, ele ainda tem um acréscimo de 3S2, 3P4, que é colocado aqui na sequência. Então, coloco o núcleo de neônio e representa assim. Fica fácil de desenhar a distribuição eletrônica, né? Então, ele vai acabar em quê? Vai acabar em 3, né, P4, como eu tinha dito. P4 por estar no 6A e terceiro período, né? Terceiro período da tabela. Estratégia. Usamos o mesmo, para a questão B, né? Para achar o paládio. Usamos o mesmo enfoque que em A, agora antes era o enxofre, agora é o paládio. O que significa dizer que paládio é um elemento diamagnético? Agora temos que saber se ele é um diamagnético ou paramagnético. Só depois de distribuir os elétrons e ver se tem algum desemparelhado. Se estiver desemparelhado, ele é paramagnético. Se ele não tiver nenhum elétron desemparelhado, ele é diamagnético. Resolução. O paládio tem 46 elétrons, o cerne de gás, né, nobre é o criptônio. Então, o criptônio viria, né, até aqui. Então, ele teria o acréscimo do... né, teria o acréscimo do 3D10, 4P6. Vem até aqui o criptônio, né? O gás nobre do período que precede o paládio é o criptônio. Apresenta... tá aqui. Essa aqui é a configuração do criptônio, né? Até aqui o criptônio é criptônio, né? A configuração do criptônio. Então vai dar 10 até aqui, mais 10 aqui, já dá 20, 36. O criptônio tem 36 elétrons. Então a gente tem que acrescentar o quê? Depois do criptônio. A gente coloca o criptônio e acrescenta mais 10 elétrons. Daí os 10 elétrons vai ficar... Os 10 elétrons restantes são distribuídos entre os orbitais 4D e 5S. As três escolhas seria ou 4D10, ou 4D9, 5S10, S1, ou 4D8, 5S2. É o seguinte, isso aqui é o criptônio, né? Então teria um núcleo do criptônio e teria que colocar mais 10 elétrons. Os orbitais seguintes seria o D. Então se pode colocar 4D10, pode-se colocar 4D9 e 5S1, ou 4D8 e 5S2. Qual seria a melhor maneira? Visto que o paládio é magnético, significa que ele tem todos os elétrons emparelhados. Então só pode ser assim, né? D10 com todos eles emparelhados. Porque os outros dois exemplos, duas opções, né? Teria um ou outro elétron desemparelhado, ele seria paramagnético. Todos os elétrons estão emparelhados e a sua configuração eletrônica tem de ser essa daqui. Tem que ficar assim em 4D10. Ou simplesmente um criptônio mais 4D10. As configurações em 2 e 3, né, as alternativas não apresentam propriedades paramagnéticas. Então, muitas vezes, o fato de você ter um subnível D completo, né, os orbitais do subnível D completo, dá uma estabilidade ao átomo.
maior do que ele colocar elétrons em subníveis menos energéticos posteriores. É uma exceção às vezes. Para confirmar a resposta, escrevam diagramas orbitais para 1, 2 e 3.